Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos abrir nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos e vamos ler o texto que é considerado a grande declaração de liberdade do cristão. Romanos 8, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração. Precisamos desesperadamente de um toque do Teu Espírito no nosso interior, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor nos dê ânimo, coragem para seguir em frente. Os percalços da estrada não têm sido fáceis para nenhum de nós e nós clamamos, Senhor, por esse mover vivo do Teu Espírito em nós, em nome de Jesus. Que essa palavra ela alcance o alvo, que são os corações abatidos, e que possamos hoje ser renovados no nosso interior pela ação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. O desejo do nosso coração é que vocês experimentem a vida e a paz através da inclinação para o Espírito. Somos treinados durante toda a nossa vida sobre a terra. Todas as situações que nos assolam, que nos atingem, nas quais nós estamos inseridos, são testes de Deus, testes didáticos de Deus, para que a gente treine aquelas áreas da nossa vida que precisam ser submetidas à ação poderosa do Espírito de Deus. Esse capítulo, como foi dito no início, é considerado a grande declaração de liberdade do cristão. A maior ênfase deste contexto é a ação do Espírito em nossas vidas. O apóstolo Paulo, no texto, leva seus leitores a compararem a conduta a partir da nova vida em Cristo com a que tinham anteriormente, quando ainda estavam na carne, obedecendo às suas inclinações. Essa nova vida em Cristo nos leva a experimentar a liberdade dos filhos de Deus. Que liberdade é essa? Liberdade plena para fazer a vontade do Pai Celestial. Temos ouvido que a única maneira de nos tornarmos vencedores sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo, é nos enchermos do Espírito Santo dia após dia. É preciso que nós deixemos que o Espírito Santo, ele nos conduza a cada dia. Tem dias que a gente acha que não vai conseguir, tem dias que aquelas inclinações da carne, elas fazem a gente estremecer nas bases. No meu caso, a impaciência. E eu preciso que o Senhor... Como é que o Senhor trata a impaciência? Nos colocando em situações que requerem paciência.
E aí a gente tem que entender isso e buscar mais e mais e mais e mais do Espírito. Tem dias que eu estou com aquela vontade enorme de responder aquela pergunta que os meninos fazem quando em situações difíceis, vai encarar ou vai correr? E eu posso dizer, vou correr, mas eu não posso correr. Eu tenho que permanecer. E permanecer na escola do Senhor não é fácil. E aí, essa busca incessante, esse enchimento só cessará quando fecharmos os olhos nesta terra e nos encontrarmos com o Senhor face a face. Essa é a grande realidade. Esse enchimento nos leva a experimentar a liberdade dos filhos de Deus, conquistada para nós por Jesus na cruz do Calvário. Essa liberdade não é de modo nenhum licença para a gente fazer o que a carne deseja, mas é fazer a vontade soberana de Deus. E a grande diferença aqui é para onde temos nos inclinado, se para a carne sob o comando de Satanás ou para o Espírito Santo. Note que estamos falando de liberdade no Espírito, ou seja, somos livres sim para fazer a vontade do Pai Celestial. Não estamos dizendo que com isso somos impecáveis como cristãos, não. Muito pelo contrário, a própria Bíblia está repleta de servos de Deus que pecaram, que caíram, que foram nocauteados, mas foram constrangidos também pelo Espírito a voltarem para Deus em arrependimento sincero de coração e foram restaurados. E assim acontece com todos nós. Essa liberdade apregoada pelo apóstolo Paulo nos leva a 4 princípios através dos quais experimentamos vida e paz. E eu queria compartilhar esses princípios com vocês. Primeiro princípio, já não há mais condenação. Nenhuma condenação há. Note que o texto não diz nenhum erro, nenhum fracasso, nenhum pecado. Muitos servos de Deus, repito, erraram, fracassaram e pecaram, mas ainda assim não foram condenados, embora receberam na carne as consequências de suas atitudes pecaminosas. O erro, o fracasso ou pecado na vida do cristão é puramente acidental. Ele não vive na prática deliberada do pecado. O falso cristão, no entanto, apesar de ter uma capa exterior de piedade, vive na prática do pecado. O que ele faz em oculto, o só referir é vergonha. Condenação é sentença que leva à morte. A morte eterna, que é a eterna separação da presença favorável de Deus. A lei condena, mas o cristão tem uma nova relação com a lei. Pelo Espírito Santo, somos libertados do poder e da penalidade do pecado, porém não ainda da sua presença. Por isso, a atitude de vigilância e oração da nossa parte devem ser constantes. Não dá para negligenciar a nossa vigilância e a nossa oração continuamente. Segunda coisa, o segundo princípio, estamos debaixo da jurisdição de uma nova lei. Fomos livrados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, da lei do pecado e da morte. O que dizia essa lei? A alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Como entender isso? A lei de Deus mudou? Não, mas revestiu-se de uma nova roupagem. A mesma lei do pecado e da morte para os não salvos transformou-se na lei do Espírito da vida para os salvos, os que estão em Cristo Jesus. Para uns tem cheiro de morte, para outros cheiro de vida. Isto foi possível pelo sangue de Jesus. Passamos para uma esfera de vida completamente distinta. Ou seja, aquele esforço humano puramente carnal para não pecar era inútil. Foi preciso que a graça de Deus encarnada, Jesus, nos regenerasse para recebermos poder para resistir ao pecado nas diversas formas que ele se apresenta. A graça nos salva, nos fortalece, nos capacita, nos sustenta, nos firma, nos fortalece e santifica através da lei perfeita, a lei da liberdade. O que atenta para essa lei perfeita será bem-aventurado no que realizar. E nós glorificamos a Deus por isso, clamando a Ele continuamente. Levantou de manhã, deitou à noite. Senhor,
tem misericórdia de mim e me faz e me renova as forças para que eu volte para o centro ou permaneça no centro da tua vontade. E aí a gente precisa entender aquilo que o Senhor fala conosco. Antes de Cristo, é outro princípio, antes de Cristo, além da lei não poder salvar, ainda condenava. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, de forma vicária, ou seja, substitutiva, fez que morrêssemos condenados pela lei e nele ressuscitássemos para andar em novidade de vida. Somos novas criaturas, temos uma nova roupagem espiritual, fomos vivificados no âmbito do nosso espírito pelo Espírito de Deus. Só através dessa nova vida em Cristo fomos capacitados a obedecer os preceitos de Deus de forma suave. Os mandamentos de Deus não são penosos para aqueles que estão cheios do Espírito de Deus. Jesus sofreu os rigores da lei no que tange a condenação, para que nele tivéssemos liberdade, vida abundante e paz que excede todo o entendimento. O último princípio: uns se inclinam para a carne e outros para o Espírito. A inclinação para a carne dá para a morte e a do Espírito para a vida e paz. Não existe aqui território neutro, ou estamos na esfera da carne sob o comando de Satanás, ou na esfera do Espírito de Deus. O que Paulo quer nos dizer aqui, preste atenção, morte aqui significa não só a morte literal, mas toda a ausência de vida em todas as áreas da existência humana, física, financeira, profissional, relacional, emocional e espiritual. Muitos cristãos carregam defuntos, ou seja, áreas mortas em suas vidas. Por exemplo, como podemos ter saúde física se nos inclinamos a manter hábitos que agridem o santuário de Deus? Come-se desesperadamente, se faz extravagâncias de todas as formas e se quer ter saúde física. Como podemos ter uma vida financeira saudável se, mesmo sendo dizimistas fiéis, nos inclinamos a nos endividar, gastando mais do que ganhamos? E o pior, fazendo dívida para Deus pagar. Não, eu comprei pela fé. Ô infeliz, tu tem dinheiro para pagar? Tu tem dinheiro suficiente para pagar isso? Tu tem saldo? Não, mas eu comprei pela fé. Você comprou por responsabilidade. Irresponsabilidade, perdão. Fez compra para Deus pagar, fez dívida para Deus pagar. Muitos se endividam gastando infinitamente mais do que ganham. Como podemos construir relacionamentos saudáveis e duradouros se nos inclinamos à intolerância, à ira, à intransigência, ao criticismo e ao milindre sem respeitar as diferenças? Gente do céu, quanto milindre no meio do povo de Deus. As pessoas se milindram com a maior facilidade. Como podemos ter uma vida emocional equilibrada se não cultivamos o fruto do Espírito? Como podemos ter uma vida espiritual cheia de plenitude se temos perdido o temor do Senhor e não acreditamos no seu amor invisível? Essas são só algumas das inclinações da carne que têm levado morte à vida de muitos cristãos. E eu queria que hoje, no nome de Jesus, você prestasse atenção a essa palavra e buscasse da parte de Deus uma ressurreição de determinadas áreas mortas da sua vida. Quando nos inclinamos para ouvir e obedecer a voz suave do Espírito Santo, o resultado é sempre vida e paz. E eu queria terminar com algumas perguntas. E eu queria que você prestasse atenção a essas perguntas e tentasse respondê-las diante do Senhor. Eu não estou fazendo essas perguntas para você fazê-las para outras pessoas que você, agora eu estou entendendo o que é que está acontecendo na vida do fulano, não é da sua conta. Preste atenção e responda para você. Essas perguntas são para serem respondidas por cada um de nós. Então lá vai a primeira. Tenho realmente em mim a natureza divina ou finjo ser um cristão? Que motivação tem me levado à igreja?
Para onde tenho me inclinado? Para a carne sob o comando de Satanás ou para o Espírito Santo? Qual o resultado da minha inclinação? Morte ou vida e paz? Tenho sido impactado pela cruz? E finalmente, será que tenho permitido que a minha velha natureza controle meus pensamentos, atos e desejos? Que o Senhor ele nos ajude a responder com muita retidão, com muita verdade, essas perguntas, repito, feitas a cada um de nós, a começar de mim. Se essa palavra não me cortar, se essa palavra não me ferir profundamente, ela não pode gerar vida em ninguém. Eu sou apenas mais uma cristã que precisa desesperadamente da graça de Deus, assim como cada um de vocês. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, que o Senhor nos dê uma semana de graça, que o Senhor nos visite, não só visite, mas permaneça fazendo morada em cada um de nós, que visite os lares, os relacionamentos, as causas de justiça, as situações de enfermidades graves, e que tudo seja feito para louvor e honra da glória do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém.